ensino e pequeno grupo. Então eu falei, se eu parar agora para estudar, eu vou atrapalhar o ministério. E gente, qual é a ordem bíblica? Buscar em primeiro lugar títulos acadêmicos. Pense em ser grande nesse mundo, não é isso que a Bíblia fala? Buscar em primeiro lugar e a sua e as demais coisas. Ele não está falando as demais coisas você vai conquistar, não. As demais coisas por quem? Depois que eu neguei lá aquele primeiro, eu não estou falando aqui que eu sou exemplo, não. Pelo amor de Deus. Deus me deu 2 títulos acadêmicos, 2 pós-graduações, uma extensão universitária. Ele me mantém ainda como servidor público municipal. Hoje eu vivo assim. E é só vivo mesmo. Ele já me mudou à frente de trabalho. Porque eu sou psicólogo, trabalho dentro da igreja, trabalho atendendo pessoas, e em nome de Jesus, porque não tem uma ciência humana que seja suficiente para salvar pessoas, senão o poder de Deus. Se tu é médico, tem que ser médico de Deus. Se é advogado, tem que ser advogado de Deus. Psicólogo, psicólogo de Deus. Professor, professor de Deus. Pedreiro, pedreiro de Deus. Faxineiro, faxineiro de Deus. Bota Deus na frente. Deixa Deus operar. Não interessa se tu tem 10 mil no banco, 100 mil ou R$1. Não interessa, Deus é Deus. Não vai lhe faltar alimento, não vai lhe faltar moradia, e não vai lhe faltar dignidade. Mas nós precisamos estar com Deus. Quando eu senti isso na igreja, eu falei, eu quero esse Deus da Bíblia. E lá por volta do ano 2000, aconteceu uma semana de oração na igreja em Caxambi, que eu era de Caxambi. E o pregador era o Amaro, que é meu pai na fé, grande pregador evangelista. Eu olhei para esse homem e falei, eu quero ter a intimidade que esse homem tem com Deus. E comecei jejum e oração, boca no pó, madrugada estudando a Bíblia, porque a palavra de Deus está aqui. A Bíblia Sagrada. Você lê a Bíblia, meu irmão? Não responda não, porque esse mundo não está deixando nem o crente ler a Bíblia mais. Sai para trabalhar correndo, volta correndo, vai para lá, vem para cá. Aí o conselho é cuidado para que as preocupações desse mundo não roubem a sua fé. Cuidado. As pessoas estão preocupadas. E semana passada eu dei aqui como psicólogo, autoridade nessa área, graças ao meu bom Deus, o que é um dos maiores problemas para o ser humano. E é o atrelamento entre a necessidade e o... Obrigado. Você... Ó, atrelamento entre a necessidade e o desejo. Aí formam as compulsões, formam as doenças. Porque o ser humano trabalha, agora roubando o pessoal do TCC, a crença central. A gente estabelece uma crença central ou estabelecem para a gente. A gente acredita em determinadas coisas que vão ser o centro da nossa existência e elas vão munir-nos de pensamentos que vão fazer com que nós tenhamos comportamentos relacionados a isso. O que acontece com os jovens muito, quando você sofre bullying, por exemplo, eu já tratei muitos jovens que são vítimas de bullying, mas o cara que sofre bullying geralmente tem mais problema do que o abusador lá na escola. Eu já vou explicar rapidinho para vocês. Quem sofre bullying introjeta a ideia do abusador. Você é feio, teu nariz... Olha, meu nariz foi muito encarnado, ó. Mas hoje eu me orgulho desse nariz europeu, entendeu? Muito obrigado. Mas quando tu é criança, o cara fala, ih, teu nariz, meu Deus, caiu o mundo. O adolescente, se tu fala para ele que o nariz dele é torto, acabou com a vida dele. Que o cabelo dele não é aquele dos melhores, né? O pé dele é meio torto, tá meio gordinho, acabou a vida dessa pessoa. Porque o adolescente é uma pessoa que está buscando identidade. É o processo mais crítico da vida. É o lugar onde a gente quer saber quem somos, por que somos, a quem pertencemos, sabe? É identificação. É um processo que não tem outra coisa senão uma família estruturada como Deus criou, que é suficiente para cuidar dessa pessoa nessa fase. Como desde pequeno. Foi Deus que quis. Nós nascemos aqui peladinho e banguela, não é? Se alguém não cuidar da gente, sem coordenação motora, uma visão limitada, olfato quase nenhum, né? Ouvir um estudo confuso, e a gente vai crescer como ser humano e ser formado, tanto fisiologicamente, como também acontece espiritualmente. Porque primeiro nós somos carnais,
depois nós nos tornamos espirituais. Nós somos carnais. De qualquer forma, nessa estrutura biológica, nós passamos por essas terríveis dificuldades. E aquele que sofre bullying, se ele não tiver uma boa família, se ele não tiver uma estrutura e um esteio, se ele não tiver uma crença e uma fé verdadeira, como graças a Deus nós temos, é provável que essa pessoa passe por doenças emocionais terríveis. Mas uma coisa interessante, preste atenção nisso. A pessoa que está sofrendo bullying, na maioria das vezes, ela já tem uma predisposição. Às vezes é uma condição, predisposição genética, e na maioria das vezes é uma estrutura familiar. Você vai ver as pessoas que estão assim, elas vêm na maioria das vezes de famílias diluídas ou famílias em conflito. Famílias em conflito. E outro é o problema de família em conflito na igreja, que o conflito fica em casa. Tem um código de honra. Número 1, por que tem esse código de honra? Porque as pessoas são orgulhosas e não gostam de passar fraquezas. Então, e número 2, que talvez seja tão ruim e